Nem quero Além saber, desses nem quero pontos. saber. Eu quero Exato, saber, na exato. verdade, da Estrela, que é, né, o Lobinho, que, poxa, a É maior verdade. estrela de todos os dubladores naquilo ali. E Conseguimos aí, um como é contrato que vocês de estrela conseguiram aí. esse Um contrato? tempo com ele, Como é cara. que foi trabalhar O com pessoal ele? fala, né, de Star Contract, assim, né, Uhum. pra promover o jogo. Não tava querendo tentar achar muitas celebridades, mas o Lobinho Acabou sendo apareceu que a ficou... oportunidade, eu que não pude legal. negar. Abriu um espaço Cara, na agenda. Abriu. Na minha visão, tipo, eu não sei com que frequência o lobinho late, se ele late muito ou se ele late pouco, mas eu imagino ele só, tipo, sentadinho no altar, e aí quando ele late, vocês ficam, meu Deus, ele latiu, grava. É fácil fazer Deus o Lobinho falou. latir, é só mexer em chave. Se mexe em chave, ele enlouquece. Entendi. Ai, que Ele bonitinho. A pergunta que todo ansioso mundo por chave. que tem pra te fazer é como é que tu gravou o Lupe tomando dano. Essa é a questão que tá todo mundo curioso. Não. Ah, o que eu posso dizer é: Ah, o paranormal prefere humanos a cachorros. Ah, tá, ok. é justo, Graças a Deus, justo. tudo bem. O jogo está Pode. muito mais leve Mas eu agora. não prometo nada. Nossa, Ah, não, velho. nossa. Vai ser foda. Outra pergunta. Como é que foi encontrar pessoas pra fazer a voz dos personagens que até agora só tu que fazia, né? Ah, não, o processo de dublar, né? Tanto dirigir, é muito Sim. louco, assim, dirigir atores tão talentosos, assim, atores, né, e voice Dubladores. actors, assim, Uhum. dubladores tão talentosos, é uma maluquice. O processo de dublagem, o Fred é o diretor de dublagem, Uhum. e a gente teve várias reuniões onde eu expliquei toda a narrativa pra ele, expliquei todos os personagens. Tem muitos personagens, né? Dá pra ver pelo número de Sim. dubladores que Uhum. tem. Obviamente que alguns têm papéis menores, outros maiores, mas tem vários personagens de uma história bem grande pra investigar. E aí você vai encontrar gravadores e, enfim, tem outros jeitos, outras coisas aí de onde essas vozes vão aparecer. E eu expliquei, a gente mostrou as artes, assim, ou alguns que não tinham arte, só o concept art, né, e referências dos personagens. Expliquei a personalidade de cada um e a cada personagem que eu descrevia pro Fred, ele fazia uma listinha de 5 dubladores diferentes que ele achava que a voz encaixava com esse personagem. Legal. E aí a gente pediu testes para todos esses dubladores e eles gravavam uma frase e mandavam pra mim. E aí eu ouvia cada um deles de olho fechado, assim, e eu fiz uma parada que, tipo, eu não queria ver quem era, eu não queria ver o nome pra não deixar o meu lado fã. Sim, entendi. Entendi. Eu quero que seja tal, né? Tipo o exato, Wendell Bezerra lá no meio Eu quero que seja o Goku. então, tipo assim, eu tentava levar o mais neutro possível, Então, eu só fechava os olhos, imaginava o personagem, ouvia a voz e pá, é esse, e a gente foi escolhendo a dedo um por um. E aí depois começa o processo de gravação, e é muito louco, assim, nossa. Escrever um roteiro é uma parada, mas quando você vê os atores dando vida pra aquele negócio... Acabei de passar por isso. Intenção. Exato. É uma experiência muito doida, assim. É verdade. O resultado tá ficando insano mesmo. O Brasil não tem jeito, né? Nossa, é o essa dublagem é número 1 muito em dublagem, foda. não é à toa. É verdade. muito, muito foda. É verdade. Muito foda. Que legal, mano. Do caralho. Tem mais alguma coisa sobre o jogo que não tem ninguém falando, assim, que tu disse, nossa, tem um aspecto tão interessante que eu não vejo muita gente discutindo? Alguma coisa que te vem na cabeça? É difícil pra mim, porque tem tanta coisa Imagino. naquele jogo. Mas assim, eu gosto muito de como... É que isso apareceu pouco, até porque a gente não quer dar muito spoiler. Uhum. Mas eu gosto muito de como a investigação do jogo, cada evidência tem a sua própria identidade. E você consegue juntar os pedaços da narrativa, assim, de vários jeitos diferentes. Uhum. Você pode prestar atenção muito no que tá escrito, ou como tá escrito, ou onde você encontrou essa parada. Tem várias props muito bem feitas. A gente mostrou muito pouco do jogo, essa é a verdade, assim, propositalmente. Eu não quero mostrar muito do jogo pra... Pois eu tenho a impressão de que eu só vi uma das fases até agora, que é a casa. Eu não sei quantas fases tem, ou como é a gente mostrou, na real, a gente mostrou 2 fases até agora. Uma das fases, né? Uhum. Porque é uma área. É meio aberto o jogo, né? A ideia mas ele tem zonas específicas, assim. As zonas têm nomes e tem várias áreas diferentes pra você explorar, e elas são temáticas e elas têm a própria narrativa dentro de cada uma delas que conecta numa história maior. Mas ela...
não tem nenhum ponto específico, até porque a gente propositalmente não mostrou muito da narrativa. Mas eu achei engraçado como, por exemplo, as pessoas estão sempre tentando associar as coisas que já existem no RPG que elas já conhecem, né? Por exemplo, o fato da aparecer a voz do Calisto. O Calisto, na real, o Calisto em Sinais do Outro Lado é uma referência ao Calisto do Enigma do Medo, que o Calisto do Enigma do Medo existe há muito mais tempo do que o Calisto de Sinais do Outro Lado. Sim, porque se ele tá no jogo, né, deve estar lá. O Calisto é um personagem que eu escrevi antes da Desconjuração começar. É um personagem que eu escrevi ali durante o Segredo na Floresta. Porque era quando eu tava escrevendo a base do jogo, né? Então, tem que pensar que o financiamento dele foi em 2020. Eu tive uma teoria agora, mas eu não vou falar agora. Eu vou falar em outro episódio, né? Que é sobre então, a grande maioria dos personagens que aparecem, quase todos, são personagens novos. É uma história nova, uma narrativa nova. E é por isso que eu sempre falo, tipo, é um jogo que funciona sozinho, você não precisa ter assistido RPG. E, no máximo, o RPG tem referência do Enigma do Medo durante todo esse tempo, durante todas as temporadas. Eu ia escondendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali do jogo, mais do que o oposto. Vai ter bem menos referência do RPG no jogo e teve mais referência do jogo no RPG que as pessoas vão descobrir só depois que jogarem o jogo.